Olá, bom dia, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma reflexão. Eu estou sendo inspirado. Algumas pessoas que me conhecem, meu nome é Vinícius Ribeiro. Eu estou sendo inspirado a dividir com você algumas experiências que eu tenho vivido na minha vida, ao longo da minha caminhada. E muitas pessoas vêm a mim e me pedem: Vinícius, por que você não grava isso para que outras pessoas sejam alcançadas? Assim como eu estou sendo abençoado, assim como você está sendo transformado e abençoado, você está me abençoando, você poderia expandir isso para um maior número de pessoas. E é por isso que eu estou botando a cara aqui para poder dividir isso com você. Um assunto que eu quero trazer hoje à tona é uma coisa que Deus ele tem trabalhado em mim. E isso tem feito uma grande diferença. Ele ergueu uma coluna dentro de mim, aonde isso tem feito uma grande diferença na minha vida, é observar as coisas no ponto de vista o que é diferente e o que é divergente. Por que parece ser a mesma coisa, mas não é. A diferença ela atrai e a divergência ela separa, ela expele. Todo ponto de vista de diferença ela vai trazer unidade, ela vai trazer união. Se a gente lidar apenas com as diferenças, se a gente pegar, falando em metáfora, vamos pensar aqui no quebra-cabeça, por exemplo. Se você for montar um quebra-cabeça com as peças do jogo todas iguais, ela não vai sair, ela não vai funcionar. É uma peça diferente com a outra que vai encaixando. Porém, se você for lidar com peças divergentes de um outro quebra-cabeça, você não consegue mexer, você não consegue montar. Sabe que quando Ezequiel, quando foi levado pelo Espírito ao Vale dos Ossos Secos, que Deus inspira ele a profetizar, e ele profetiza, os ossos procuraram os ossos diferentes que se juntam um com o outro para poder voltar a formar aquele exército que estava todo disperso, todas as peças diferentes, e elas se conectaram. Então, como lidar com a diferença sem que ela se torne uma divergência, a ponto de eu não abrir mão, a ponto de eu saber lidar com as pessoas que pensam diferente de mim, a ponto de eu converter a divergência em apenas a diferença, que vai ajudar a mim e a outra pessoa. Precisamos ter cuidado com isso. É muito fácil a gente abrir mão das pessoas difíceis, por exemplo. E por que nós abrimos mão da pessoa difícil? Porque ela não fala o que eu quero ouvir. Ela é diferente demais para mim e eu não respeito, e tem uma hora que quando eu abro mão, eu permito que aquela diferença se torne uma divergência. E aí eu não sou tratado por isso. Eu não me exponho. E aquilo é muito fácil para mim, eu abrir mão dela e eu não me relacionar mais com ela. Eu não tenho obrigação, eu não tenho de fazer isso. Mas se eu olhar de um ponto de vista da vontade de Deus, eu não deveria estar abrindo mão daquelas pessoas. Até porque, se Deus colocou ela na minha vida, eu preciso ser maduro o suficiente para lidar com essas pessoas divergentes, difíceis, diferentes, para que a gente consiga compor a missão pelo qual foi confiada a mim e a você para poder fazer. Porque é que é tão fácil a gente abrir mão de uma pessoa quando a gente está falando dos mesmos pontos de vista, a gente traz para perto, mas muitas vezes essa pessoa que está concordando conosco, ela tem algumas doenças que nós temos e que ela nunca vai confrontar com a gente, e a gente vai só nutrir a deficiência almática do outro. Mas quando vem um diferente, quando vem um divergente, e que a gente olha para ele e que ele vem e traz confronto para a gente, porque o confronto é algo muito sadio para nós. O que nós não podemos permitir é a afronta, mas o confronto.
ele vai trazer saúde para você, saúde para mim. A gente lê a Bíblia, a gente tem o hábito de ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito bom, só que se você pegar e for ver, você sempre quer ler as promessas, mas você não quer ler aquilo que te confronta, você não quer ler, a gente normalmente não quer ler aquilo que nos traz uma edificação, a ponto de eu pegar e ter que mudar o meu estilo de vida. Sabe que quando Jesus ele veio à Terra, ele trouxe confronto, ele trouxe mudança de pensamento, ele trouxe mudança de paradigma. Não adianta só a gente abandonar o pecado. Abandonar um pecado é só uma atitude de quem tem que fazer, porque ele já está numa condição em Deus diferente. Isso é uma condição sine qua non. Porém, o que nós precisamos fazer é fazer a vontade de Deus. Partindo do pressuposto que eu já abandonei o pecado e eu agora preciso fazer a vontade de Deus, eu digo que eu quero fazer a vontade de Deus. E quando eu me deparo com uma pessoa tão diferente, tão difícil de lidar, eu quero abrir mão dela. Só que se eu for para a Bíblia, eu não tenho aprovação de Deus para isso. Deus não me aprova para abrir mão dela. Muito pelo contrário, até a Bíblia fala que é com o ferro que se afia o ferro. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola, ele é tolo, ele é considerado um tolo. Eu preciso entender por que é que aquela pessoa está na minha vida. Se eu deixar de ler a Bíblia e deixar que a Bíblia agora me leia, ela vai mostrar pontos escuros, horríveis que estão dentro de mim que eu preciso mudar. Porque ela vai revelar coisas que só eu saberia, só eu sei e só ela sabe. Então eu quero convidar você que tem lidado com pessoas difíceis. Eu vou começar a uma série nesse assunto, lidando com as decepções. Eu tenho me deparado com muita gente que tem se decepcionado. Eu ouso dizer, quase todas as pessoas já se decepcionaram. E Deus ele tem me levado a um nível de entendimento do que é a decepção. Eu quero te dizer que é possível a gente lidar com isso de forma sadia e não deixar que isso seja instaurado, uma doença na nossa vida, na nossa alma, que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se exponha a isso, saiba lidar com isso e que a gente seja saudável, tenha saúde para poder ajudar inclusive a pessoa que causou esse problema em nós. Não abra mão das pessoas difíceis. Elas estão te ajudando mais do que as fáceis. Eu quero te assegurar disso. Ah, mas você não conhece essa pessoa que é tão difícil para mim. Eu de fato não conheço. Você conhece e é você que tem que suportá-la. Porque as pessoas que Deus tem colocado na minha vida com essa diferença, com essa dificuldade, Ele está me ajudando a suportar. Mas eu não estou fazendo a minha vontade. Porque a minha vontade de natural era abrir mão. Mas o Senhor me levou a entender que eu não posso abrir mão. Porque se eu estou abrindo mão, eu estou me acovardando de me tornar quem Deus quer que eu me torne. E depois que a gente começa a romper esse primeiro obstáculo de abrir mão da pessoa, eu começo a me expor, a ser tratado como Deus quer me tratar. E deixar que aquela pessoa tão difícil me trate de uma forma, tire os meus excessos. Eu tenho já juntado algumas pessoas dessa natureza, onde depois eu posso olhar para trás e dizer, nossa, ela não era tão difícil assim. Ela foi instrumento de Deus na minha vida. A pessoa que eu julguei ser tão difícil, que eu um dia quis até abrir mão, hoje ela é bênção na minha vida. Ela já era, mas eu não via. E hoje eu vejo que ela era e é e será. E a gente vai poder construir um relacionamento diferente, onde Deus consegue se alegrar com isso. E aí força chega para nós. Por que é difícil lidar? Porque a gente não tem força. Por que a gente não tem força? Porque a gente não alegra o coração do Pai. E uma chave poderosa para que eu tenha força para lidar com isso, eu só preciso alegrar a Deus. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então, se eu alegro a Ele, se você alegra a Ele, força chega para você lidar com isso. Se isso ministrou o teu coração,
eu quero te encorajar a compartilhar com pessoas que vão poder receber desse pensamento, dessa ministração, dessa instrução que eu julgo ser do alto, eu julgo ser vindo da parte de Deus. Você pode também, eu quero até me relacionar mais com você. Escreva aqui nos comentários o seu e-mail e diga que quer participar de uma lista. Eu vou começar a montar uma lista, eu tenho uma lista que eu já tenho, eu vou começar a alimentar mais ela, de pessoas que desejam conhecer um pouco mais. Eu tenho um material escrito e algumas referências bíblicas que me levaram, que foram coisas que Deus foi trazendo e construindo dentro de mim para eu hoje ter esse entendimento, esse pensamento. E eu quero poder compartilhar isso com você. Caso você tenha interesse, é só você escrever aqui nos comentários. Eu tenho interesse. Eu vou te cadastrar e a gente vai começar a se relacionar dessa forma também. Se isso não é uma verdade para você, se isso não faz sentido para você, eu quero te dizer, você ainda está muito ferido com essa pessoa, a ponto disso não fazer sentido. E você está perdendo uma excelente oportunidade de ser tratado, de ser curado e ser livre dessa pessoa, como você ainda não é e acha que é. Porque simplesmente você achou que abrindo mão você seria livre. Você assim não está sendo livre. Essa pessoa está mais presa na sua vida do que você pode imaginar. Deus abençoe sua vida. Amém.